para gravar aqui. São 7h35, acho que a gente já pode começar. Primeiramente, sejam todos bem-vindos ao terceiro ciclo de formações do Amazônia Vox. Essa é a nossa terceira sessão, sendo a segunda sessão fechada. A gente começou, na verdade, no Dia do Professor, com uma sessão especial do Dia do Professor, que foi aberta para todo mundo no YouTube. Na semana passada, nós tivemos uma sessão com a Sônia Ferro, se não me engano, e do Lambateria, que foi muito incrível, assim, e aí teve muitos participantes, né? E aí agora a gente está nessa terceira sessão do terceiro ciclo de formações do Amazônia Vox. Hoje a gente recebe aqui o Zeke Nascimento, o Daniel Nardim, que é o diretor do Amazônia Vox, ele está viajando, ele estava, na verdade, retornando para o Brasil, ele estava em Londres, em outras agendas, e a gente está aqui com a Alice e com a Larissa, não sei se elas querem falar alguma coisa antes da gente começar. Eu sou Laura, sou estagiária, estou aqui hoje representando a equipe. Oi, gente, bem-vindos. Eu sou Larissa, eu estou na liderança aí dessas formações, junto com a equipe inteira, né? Porque a gente nunca trabalha sozinho. A gente está muito feliz, assim, de ter várias presenças de várias partes das Amazônias aqui junto com a gente nesse novo ciclo, né? Que é um ciclo de muita troca de conhecimento, de saberes e também para a gente enxergar novos rostos, fazer novas amizades. E, enfim, a nossa rede também tem o objetivo de oferecer oportunidades, né, de trocar conhecimento. Está sendo uma experiência bem bacana. Hoje, nosso convidado é uma pessoa muito especial, que é o Zé, que acabou de chegar de uma experiência incrível na Casa Pará, na Semana Criativa de Tiradentes. Tenho certeza que vai ser mais uma noite, mais uma sessão bem especial. Quer falar alguma coisa, Alice? Não, só me apresentar. Oi, eu sou a Alice, também faço parte da equipe aí do Vox, na parte de conteúdo, junto com a Laura. Estou aqui mais para observar e acompanhar também. Então, gente, a nossa sessão hoje, ela vai ser sobre elaboração de propostas e captação para projetos culturais. No ciclo de formação anterior, a gente teve uma sessão mais ou menos sobre esse assunto, mas foi em relação à comunicação especificamente. Então, foi sobre editais, como fazer, né, para concorrer, focado nos jornalistas, e agora a gente vem com essa proposta para a questão de projetos culturais, mas é claro que a comunicação, ela consegue, né, ela é capaz de atravessar todos esses meios. Então, eu vou pedir para o Zé que se apresentar, porque eu acho que nada melhor do que a gente mesmo para se apresentar, e aí depois ele pode ficar à vontade para começar. Oi, gente, boa noite. Quero agradecer demais o convite da Amazônia Vox, da Larissa, do Daniel também, da Laura, da Alice, para compartilhar com vocês, né, um pouco do meu trabalho, da minha experiência. Muito do que eu vou contar aqui é um compartilhamento, na verdade, né? Não considero assim uma aula, mas um compartilhamento de experiências com o que eu tenho vivido, vivenciado, experimentado ao longo dos últimos 15 anos, aí, pelo menos, trabalhando com produção cultural, como artista também. Enfim, estou feliz. Eu sou da comunicação também, sou formado em comunicação, então eu parabenizo muito o trabalho do Amazônia Vox enfim, por tudo que eles estão conseguindo provocar, né, na nossa comunicação amazônica, né, reposicionando, né, o nosso protagonismo, né, enquanto comunicadores amazônicos. Esse é um papel fundamental para o momento que a gente está vivendo e para o que a gente ainda vai viver, né? Acho que a gente está aqui e essa formação tem muito a ver com como a gente está olhando para o futuro, né? Como a gente quer construir a comunicação para o futuro dentro da Amazônia. Então, enfim, eu desejo muito que esse compartilhamento essa noite aqui deixe em vocês, né, uma semente, e que essa semente possa crescer e brotar e se desenvolver também nos projetos de vocês, tá bom? Vou começar, então, enfim, preparei aqui um slide para apresentar um pouco melhor, né, e conduzir um pouco mais essa conversa.
Mas a minha ideia aqui não é ficar falando sozinho, até porque eu falo demais. Então, eu quero primeiro compartilhar um pouco assim da nossa visão geral, né, do Instituto Regatão, e começar já fazendo essa pergunta que eu acho que ela tem tudo a ver com o propósito de todo mundo aqui, né, enquanto comunicadores, enquanto agentes culturais, e é uma pergunta muito mais para a gente refletir, para começar refletindo. Como que a cultura pode ser uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento territorial amazônico e aliada no enfrentamento às mudanças climáticas? Essa é uma pergunta norteadora do Instituto Regatão, que eu vou apresentar com mais calma aqui, e que eu acho que ela parte do lugar de entender a cultura não mais só como bom, vou dar um exemplo. Assim, semana passada, a Marlene, minha esposa, que é presidente do Instituto Regatão, ela estava no evento lá em Manaus, sobre financiamento, né, financiamento para projetos de impacto social e tal, um evento muito bacana, proposta maravilhosa, assim, e ela voltou de lá bastante reflexiva sobre isso, sabe, porque as pessoas ainda olham a cultura para aquele lugar da festa. A cultura ela estava presente lá no evento, que era de financiamento de impacto social, nas apresentações culturais, no momento cultural, na parte festiva do evento. Ela não estava presente como um case de impacto social. Você imagina um projeto cultural na Amazônia que tem um impacto social tão grande como um festival de Parintins, por exemplo. E o Festival de Parintins estava presente nas apresentações dos bois. Não estava presente nenhum painel para explicar como é o impacto social de um festival cultural, popular, de uma festividade feita pela comunidade, feita no meio da Amazônia. Então, é esse deslocamento do olhar que a gente quer provocar nas pessoas, de olhar para a cultura como algo de impacto também, não só o caráter festivo e artístico da coisa. Então, assim, já me apresentei, então nem vou falar muito aqui, mas tenho vários crachás, né, várias etiquetas aí coisas que eu já fiz, né? Sou produtor cultural, sou curador de festivais, de projetos culturais, de editais também, sou DJ, sou pesquisador musical, sou comunicador, sou empreendedor social, sou várias coisas. Mas eu acho que o que mais me caracteriza hoje, né, o que mais me define hoje, uma pessoa que está tentando encontrar o seu, colocar as minhas habilidades, né, o que eu sei, o que eu aprendi, em prol desse fortalecimento territorial da Amazônia. Tudo que eu faço hoje, seja na música, seja nas artes, seja nos empreendimentos sociais, culturais que eu venho fazendo, tudo tem esse propósito de como tudo que eu faço, como uma festa que eu faço pode influenciar a vida das pessoas para esse propósito. Então, isso é algo que tem me norteado muito desde quando eu vim de Belém para Alter do Chão. Eu sou de Belém, mas eu me mudei para Alter do Chão durante a pandemia, em 2020. Nasci numa família evangélica, passei até os meus 20 anos, eu fui criado dentro dos 4 muros de uma igreja, da Assembleia de Deus. Meu pai é pastor evangélico, meu avô foi pastor evangélico, e eu sou formado em comunicação social, e a minha formação ela me ajudou a ampliar o horizonte para fora da igreja. Ela fez eu enxergar outros possíveis mundos. Isso foi uma ampliação que me deu outras possibilidades de acreditar, de colocar as minhas crenças, né, o que eu acredito, a minha espiritualidade também, a favor do mundo. E eu atuo como produtor cultural na cena musical aí de Belém, do Pará, desde 2008, 2009, enfim, já fiz bastante coisa aí. Aqui em Alter do Chão, quando eu cheguei aqui, eu percebi que tudo que eu estava fazendo é como se eu estivesse rodando em torno de mim mesmo, assim, sabe? Os trabalhos, os projetos, as festas, elas estavam servindo mais para alimentar uma roda que não era a que eu gostaria, sabe? Então, aqui em Alter do Chão, eu até vi aqui que tem uma pessoa de Alter do Chão, não sei se tem mais alguém que eu ainda não conheço, mas tem a Vivi Borari, que é daqui.
eu acho que aqui eu passei a adquirir um sentimento mais forte de pertencimento a um território, de fazer parte de um território. Em Belém, a gente meio que cresce de costa para o rio, né? Tem poucas experiências assim onde tu convive com o rio. E aqui eu fui ter mais essa presença, fui ter mais essa experiência e a convivência com as pessoas e o sentimento de pertencer a uma comunidade, de fazer algo que não é eu sozinho, sabe? Mas o meu trabalho, juntando com o trabalho de cada um, é, é o que eu preciso, assim, é o que a gente precisa, é o que a sociedade precisa para fortalecer o território. E nesse novo olhar, nesse novo deslocamento, eu me encontrei com a Marlena Soares, é minha esposa hoje. A gente realizou o Festival dos Rios em 2021. A gente criou um festival juntos. Eu já tinha feito vários festivais em Belém, Festival da Lambateria, Festival de Carnaval, várias coisas, e quando eu vim para cá e juntei essa minha experiência de executar festivais com a experiência da Marlena, com esse olhar, ela é uma mulher ribeirinha que vem de uma comunidade ribeirinha lá de Juruti, a gente sincronizou os propósitos e criou um festival que celebrasse a cultura ribeirinha. E ano passado, em 2023, a gente fundou o Instituto Regatão Amazônia. E aí a gente juntou várias peças, várias pessoas que fazem parte daqui do território, né, amazônico, e mais especialmente aqui em Alter do Chão, Santarém, com várias experiências diferentes, né? Tem a Giovana Borali, que é a vice-presidenta, tem a Ellen Acioli, que é diretora institucional, o Rodrigo Vielas, que é diretor de projetos, a gente tem um conselho fiscal aqui também formado por pessoas indígenas, pessoas do território, e o regatão, ele é basicamente a junção de algumas transversalidades, né? Olhar a cultura por outra ótica. E são essas três transversalidades: a bioeconomia, a economia criativa e a emergência climática. E são essas bases que vão ajudar a gente a entender como que a cultura está transversal nessas três áreas aqui. E aí a gente começa a entender o que é um patrimônio biocultural, que é como se fosse a soma das manifestações culturais, econômicas e artísticas que estão implícitas naquilo que se denomina como o conhecimento tradicional. Essas manifestações, elas se exteriorizam dentro de um território, elas se relacionam com o contexto ambiental e natural do lugar onde a gente está, né? O seu principal objetivo é a conservação, reprodução e a preservação dos recursos naturais. Esse é um conceito de patrimônio biocultural que vem se desenvolvendo na América Latina, na América Central, no México, muito baseado a partir da visão mais holística mesmo dos povos tradicionais, indígenas, né, que tem uma relação com o território muito mais íntima, e não só com o território, mas com as pessoas que habitam no território. Então, olhar a cultura não é só olhar a cultura dos povos, né? Ela é muito fundamental. Foi basicamente ela que criou a Amazônia que a gente habita hoje. Então, muito mais profundo. Então, aqui tem vários contextos amazônicos, né? Como a gente já está aqui numa formação do Amazônia Vox, é muito provável que vocês já estejam ambientados com esse tipo de contexto que a gente está vivendo, mas eu queria destacar 4, que são as mudanças climáticas globais que estão afetando todos nós, principalmente quem vive na Amazônia, quem vive na beira do rio, a insegurança alimentar, que é decorrência também dessas mudanças climáticas, né? A ameaça de extinção com esse patrimônio biocultural que eu acabei de citar, e a escassez de narrativas amazônicas. São nesses 4 eixos que a gente tem atuado dentro do regatão. E a gente tem muita sinergia aqui com a Amazônia Vox, principalmente nesse último tópico, que é de escassez de narrativas amazônicas. Então, tudo isso para dizer que a gente chegou nesse mote, né? Cultura viva é território protegido. A gente acredita que é através do fortalecimento da identidade amazônica que a gente consegue atuar na autoconfiança dos povos ribeirinhos, como protagonistas da manutenção da vida sustentável, e isso também soma esforços na produção do território. A cultura é basicamente uma das poucas coisas que ainda mantém uma comunidade unida em torno do mesmo propósito. A gente está vivendo numa sociedade que é bastante polarizada por várias questões, seja política, seja religiosa, tem vários temas na sociedade que estão postos e que polarizam a gente.
mas quando a gente fala da nossa cultura, quando a gente fala da nossa comida, por exemplo, do nosso sotaque, da nossa música, das nossas expressões artísticas, essas expressões, elas são capazes ainda de reunir e agrupar e reagrupar a sociedade em torno da mesma ideia. Quando a gente fala um égua bem falado, a gente consegue comunicar muito melhor com as pessoas. Quando a gente fala de farinha, quando a gente fala de açaí, a gente tem muito orgulho do que a gente é, né? Enquanto amazônida, enquanto pessoas que habitam esse território. Então, essas expressões culturais, elas ainda são capazes de romper as fronteiras dessa polarização e manter a gente unido nesse mesmo propósito. E é nesse fortalecimento cultural que a gente consegue também proteger o território. Uma coisa que a gente sempre reflete é que o agronegócio, né, tudo aquilo que a soja, né, principalmente aqui que é muito forte em Santarém, ela não chega só desmatando a floresta, ela não chega só queimando a floresta e sujando nossos rios, ela também chega como estilo de vida, ela também chega com a música sertaneja, ela também chega com a televisão bombardeando a cabeça das pessoas todos os dias, dizendo que o agro é pop, o agro é tech e tudo isso. Então essas mensagens, elas vão ocupando e também vão desmatando mentalmente as pessoas, e vai fazendo com que as pessoas também percam a sua própria identidade para adquirir essa nova identidade. E a monocultura física, né, do próprio território, ela não é só na floresta, né? A monocultura também está na cabeça das pessoas. As pessoas passam a absorver uma cultura hegemônica com uma coisa só. E na Amazônia a gente não é monocultura, né? A gente é muito diverso. A gente tem diversas culturas, inclusive, que representam a nossa identidade. E é nessa diversidade que a gente se constrói e se constitui como povo. Enfim, estou dando esse preâmbulo aqui rapidinho para vocês, porque a gente também criou essa trilha de transformação que ela está em andamento. A gente está desenvolvendo vários projetos que tem esses momentos, né? Um momento de escuta com as comunidades, um momento de botar a mão na massa junto com as comunidades, um momento de captar recursos para partilhar com a comunidade e um momento de celebrar com a comunidade tudo aquilo que a gente está pretendendo transformar e reorganizar tudo isso para voltar para o começo do ciclo, né? Para recomeçar esse ciclo. Essa trilha de transformação a gente desenvolveu para entender como é que a gente vai transformar, colocar os nossos projetos, né, dentro de uma esteira, dentro de um começo, meio e fim, e que ele vá se retroalimentando também. Eu vou falar um pouco mais do Festival dos Rios, que foi que a gente criou, mas quando a gente fez o Festival dos Rios aqui, em Altar do Chão, a gente percebeu diversos impactos que um festival de música é capaz de promover dentro de uma comunidade. Impactos positivos, impactos negativos, e a gente não queria mais que esse festival se encerrasse em si mesmo, sabe? Que esse projeto cultural ele tivesse um ciclo muito curto. A gente queria que ele fizesse parte de um momento que está dentro de uma estratégia bem mais ampla. Então a gente começou a desenvolver projetos mais estruturantes para a cultura ribeirinha, não só mais fazer eventos pontuais que encerram a cada ano, e todo ano tem que recomeçar e fazer um novo festival. O Festival dos Rios, por exemplo, ele é bianual agora, a gente não faz mais todos os anos, e aí ele é um momento de celebração, é um momento da fartura dentro dessa trilha aqui, onde a gente reúne as pessoas para apresentar o que a gente fez, as formações que a gente fez durante todo esse período de 2 anos, e recomeça o processo todo de novo. Então, tem vários projetos que a gente está desenvolvendo aqui, como o Cineclube Regatão, o Barco Regatão. Inclusive, uma das apresentações que eu vou trazer para vocês aqui sobre a elaboração de projetos é parte da formação que a gente vem fazendo nas comunidades ribeirinhas, onde a gente conversa com as pessoas e compreende junto com elas que tipo de projetos culturais são possíveis de serem executados dentro de uma comunidade ribeirinha. E é isso, assim, para apresentar de cara o que é o regatão, o que a gente está fazendo, para dar esse contexto geral. Antes de começar esse guia, né, para a elaboração de projetos culturais, que é o foco dessa aula de hoje, desse encontro de hoje, eu queria ouvir um pouco vocês, ou, como a gente tem muitas pessoas, 45 pessoas, queria que vocês colocassem aqui no chat se vocês já participaram de algum projeto cultural, seja no desenvolvimento do projeto, seja na execução, seja
como contratados. Estou vendo que tem muita gente de comunicação aqui, né, que é o foco da formação. Vocês já trabalharam em algum projeto cultural, em algum evento, em algum festival, em algum projeto audiovisual, seja na fotografia, seja na escrita? Escrevam aqui para mim, para eu conhecer um pouquinho melhor de vocês. Não precisa elaborar muito, não, só para dizer assim, já fiz um festival tal, já organizei uma formação cineclube da minha comunidade. Para eu entender também que tipo de projetos vocês têm interesse de elaborar, para a gente ter uma efetividade maior nessa troca aqui. Se alguém, inclusive, quiser abrir o microfone para contar um pouco da sua experiência com projetos culturais e já deixar alguma pergunta, já trazer alguma coisa que é mais o foco de interesse desse encontro, vai ser bem interessante ouvir vocês também. Podem levantar a mãozinha aí Ó, Futebol para Mulheres levantou a mão. Pode abrir o microfone, pode falar. Vou até tirar aqui a apresentação. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Tô sim. Ai, gente, eu estou muito feliz de estar aqui, de estar contigo, Zeca, que eu conheço pelo Instagram, conheço a Marlena pelo Instagram. A minha irmã é da música, a Laís, ela é do Laís e os Sinceros. Então, assim, eu sigo vocês, eu adoro vocês, que é lindo o trabalho que vocês fazem, tá? Primeiramente isso. Segundo, eu nunca trabalhei num projeto cultural, digamos assim, né? Mas acredito que eu posso dizer até que sim, porque o futebol, para mim, é cultura, né? Eu me chamo Eveline Maia, sou diretora da Mulher do Paysandu, fundei a diretoria da Mulher do Paysandu, né? Sou conselheira também do clube e sou mentora do projeto Futebol para Mulher. A diretoria da Mulher nasceu com a necessidade de que nós olhássemos para as mulheres que vivem o futebol, né? As torcedoras, as gestoras, as colaboradoras, as árbitras, as jornalistas esportivas, qualquer mulher que viva do futebol e esteja no futebol, que sustenta o seu lazer, ali a diretoria da mulher está, né? E o futebol para mulheres também. Só que o futebol para mulheres é mais uma pegada de criação de conteúdo no meu Instagram. Então, Maravilha. assim, eu quero daqui criar amizades, criar laços, conhecer pessoas, né? Ainda mais agora a partir desse ano agora, estamos na porta de um grande evento, né? Que vai mudar a realidade de muitas pessoas amazônicas. Então eu, como uma mulher que cresci tomando açaí com uma Pará, eu quero muito fazer parte desse movimento e quero muito mudar daqui do meu mundo, mudar a realidade das mulheres, sobretudo as mulheres do futebol paraense, né? Então, a gente já chegou muito longe. Eu já estive em Brasília, onde eu fui premiada e convidada pela ministra Cida Gonçalves para estar no lançamento da campanha Feminicídio Zero. Já estive no Ministério do Esporte, temos uma representação na Procuradoria da Mulher da LEPA, que é o GT do esporte. Estamos avançando, né? Há pequenos passos, mas estamos aí avançando. Então, eu quero aprender muito e foi Maravilha. isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigada. Maravilha. Obrigado pelo compartilhamento. A Juliana também levantou. Pode abrir o microfone e se apresentar também. Gente, boa noite. Oi, Zeca, tudo bem? Eu vou falar bem rapidinho para não ocupar. Então, eu sou nutricionista de formação, mas eu sou assessora indigenista há 20 anos. Há 20 anos eu trabalho com povos indígenas. E aí, tem três coisas que eu fiz que envolveram diretamente cultura. Uma delas foi planejamento e organização de encontro da juventude indígena do Oiapoque. E, na verdade, a cultura é muito importante para o fortalecimento das organizações indígenas, né? Outra foi a construção do protocolo de consulta dos povos indígenas do Oiapoque, e a gente usou uma metodologia que a gente respeitava toda a questão da organização sociopolítica e cultural dos povos indígenas, e a outra foi uma feira de produtos indígenas que ela é inédita no Brasil até hoje, e era uma feira de alimentos, de comercialização, que também a gente valorizava muito a questão da cultura alimentar, que é com que eu trabalho hoje. É isso. Perfeito, Juliana. Nossa, maravilhoso essa experiência. Quem está na fila aqui é a Iaci Anambé. Pode abrir o microfone. Oi, gente. Vocês estão me escutando bem? Tô sim. Bem? Ótimo.
Então, boa noite, que honra. Então, eu já trabalhei com projeto cultural, né? Inclusive, eu abri para falar um pouco sobre isso, porque ah, foi através da produção cultural, eu tive que virar produtora cultural para colocar os meus projetos no mundo, porque não se encaixava em editais, né? E o que que é, né? Eu criei um laboratório de experimentação e pesquisa de saberes ancestrais, que se chama Ginecologia Natural Amazônica. Né? Eu sou filha de herveira, neta de parteira, bisneta de Magé, então eu queria desenvolver projetos sociais, né, e projetos também de outras frentes com a ginecologia natural, e eu não conseguia. Então eu comecei a entender que a cultura e a arte, né, e aí me toca quando tu falas que quando as pessoas pensam em produção cultural, elas associam a show, nananã, né? Eu tive que ir para a produção cultural para conseguir fazer esse trabalho com a ginecologia natural, né, e principalmente com o território, com o meu território, né, tanto o meu território indígena quanto outros territórios, né. Então, a produção cultural, gente, ela foi assim a minha cola, ela foi assim a minha liga para conectar a minha formação de ciências humanas com a naturologia, né, e com os meus saberes ancestrais. Então, hoje eu faço o trabalho que é de documentar as mestras, né, considerando que eu vi a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó serem perseguidas, né, pelos saberes ancestrais, por todos esses saberes de cura que elas têm e foram transmitidas, né, entre nós mulheres, trazer isso, né, para tirar desse estigma, né, e expandir isso, porque a cultura ela tem esse poder, né, de alcançar, de expandir. Então, eu abri aqui o microfone para falar, porque eu acho que quando a gente fala de produção cultural na Amazônia, que eu acho que a gente fala sobre isso, né, a integração dos nossos saberes com a cultura, com a música, com a sociedade, mas também com a política, né, porque tudo é político. E principalmente no contexto que a gente vive hoje na Amazônia, nossos filhos estão secando, né, impacta a gente de uma forma extremamente absurda, né, que o governo que a gente está não se responsabiliza por isso. Então, a cultura, sim, é um lugar, gente, uma frente, né, de enfrentamento em relação a tudo isso. Então, é isso. Maravilhoso, amiga. Eu lembrei de um projeto que a gente conheceu aqui numa comunidade do Rio Arapiuns, que é uma casa de cura ancestral. São as mulheres que produzem sabonetes, produzem óleos, e elas têm um sonho lá, está em desenvolvimento esse projeto ainda, de organizar um espaço, uma casa para receber as pessoas que já recebem visitantes para visitar, né, a floresta, para fazer trilhas e tal. Então, eles querem que esses mesmos visitantes passem por lá também para receber massagem, para receber, não é a massagem, né, mas as puxadeiras e tal. Tem vários processos ancestrais de cura que podem ser trabalhados e ser enxergados como manifestações culturais, né? Maravilhoso o teu relato. Tem mais alguém aqui na fila que eu perdi ou não? Deixa eu ver. Pirimbau Soluções, quer abrir o teu microfone para contar para gente? Tem vários relatos aqui também no chat. Eu estou adorando tudo que vocês estão escrevendo aqui. Pode ir. Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Álvaro Andrade, sou idealizador e produtor da Festa Literária de Ananindeua. Certo? Então, assim, eu queria dividir um pouquinho essa experiência de realizar um evento como esse dentro de uma cidade muito, muito rica, né? Celebrando aí a literatura do município. E como esse ano foi um ano político, a gente enfrentou muitos desafios, mas conseguimos realizar com muito êxito, digamos assim, né? E aí, esse ano que vem, através da Lei CMA e da Lei Rouanet, nós conseguimos, estamos no processo de captação para o ano que vem, mas com um projeto de uma festa literária muito maior e totalmente voltada para essa celebração dentro de 6 municípios no primeiro semestre e no segundo semestre a grande celebração dessa passagem por esses municípios para celebrar a literatura no estado do Pará. Venho dividir aqui com vocês um pouco dessa experiência e conhecer um pouco todo mundo, tá bom? É isso. Nossa, aí. Obrigado demais por todo mundo que compartilhou aí e os relatos aqui do chat também assim estão dando bem uma dimensão para a gente entender que grupo é esse que nós estamos aqui em mais de 40 pessoas, né? E porque eu percebi que a maioria de nós aqui não estamos na capital, né? A maioria das pessoas estão
ou em alguma cidade próxima, né, de Belém ou de Manaus, né? Eu vi Maués aqui também, eu vi galera do Sul e Sudeste, do Pará, né? Nossa, Quilombola também, a Neire não, a Ruth, né? Enfim, foi importante entender de onde vocês vêm. Eu vi a Manu também, a Manuele, minha colega de longa data da comunicação, que é Demônia, uma produtora das Demônias, um projeto maravilhoso aí em Belém, um movimento incrível. Então, enfim, Breves também, Marajó, muito bom. Assim, eu queria entender melhor esse coletivo aqui para poder a gente ter um alinhamento assim do que é um projeto cultural, né? Porque, deixa eu abrir de novo aqui a minha tela. Eu trabalho há muito tempo, né? Como eu falei e tal, e já me candidatei a diversos editais, já tive que escrever assim, dezenas, se não centenas de projetos culturais ao longo desses anos. E tem várias formas assim de submeter um edital, né? Assim, o último, uma pessoa que falou da lei CMA, né? Que é uma lei de incentivo de ser por ICMS aqui do Estado. Aqui também tem, e eu estou mostrando aqui para vocês o sistema de gestão de projetos culturais da CMA, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar nesse sistema, mas ele tem aqui uma apresentação, um objeto do projeto, uma justificativa. Estou colocando aqui, inclusive, o exemplo de um projeto que eu escrevi num festival de Tecnobrega Aparelhagem. Aqui no Salic Web, o Salic é um sistema de gestão de projetos da Rouanet, da Lei Rouanet, que é o sistema federal, né, de incentivo federal, que é já por outro tipo de incentivo, né? A CMA é por ICMS a Rouanet é por imposto de renda. Eu não sei o quanto a gente está alinhado em termos de leis de incentivo, mas, em geral, as leis de incentivo são editais que não são dinheiro exatamente da marca que vai para o projeto, né? Toda marca, toda grande empresa, né, ela deve um imposto ao Estado. No caso do Estado do Pará, é o ICMS, né? E aqui, o Estado do Pará tem uma lei de incentivo chamada Lei CMA, que, em vez de uma parte desse recurso da marca, em vez de ela devolver toda para o Estado, ela devolve uma parte em incentivo para projetos culturais. Ela pode fazer isso. E no caso do federal, né, da Lei de Incentivo Federal, são as marcas, empresas que recolhem imposto de renda. Então, em vez de devolver todo o imposto de renda para o Estado, uma parte desse recurso, desse imposto, pode ir para projetos culturais. Então, essa é uma forma de fomento que o Brasil, nas políticas públicas, desenhou já há algumas décadas. E aí tem as leis de incentivo, as leis de fomento direto, né? Que geralmente a Fundação Cultural do Estado faz, no caso do Pará, né? Outras fundações de outros estados também fazem esse fomento direto, e a gente tem agora a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que são fomento direto. Você não precisa ter uma carta de incentivo, né? Porque carta de incentivo é isso, você aprova um projeto aqui na Rouanet, ou aprova na CMA, não quer dizer que você vai ser patrocinado, você depende de uma marca pegar essa sua carta e patrocinar ela. No caso das leis de fomento, não, você aprova o projeto direto com o Estado e o Estado te passa esse dinheiro, esse recurso para executar. E é mais sobre... assim, cada forma de fomento, cada forma de edital, de política pública, e também tem as próprias empresas que abrem editais para patrocínio direto, né? Tem empresas que ainda fazem isso, né? Você pode ir lá no site deles, lá da Claro, por exemplo, você pede lá um patrocínio direto. Tem várias formas. E só que o grande lance é que, assim, muitas pessoas, e eu comecei muito lá no meu começo, eu geralmente fazia isso. Eu abria o edital, lia o que o edital pedia e escrevia o projeto a partir dele. E aí, quando abria um outro edital, eu pegava, assim, eu reescrevia todo o meu projeto para caber naquele edital. E aí abria um terceiro edital e toda vez eu tinha que reescrever tudo que eu estava fazendo para poder ir me encaixando nos editais, até eu perceber que eu precisava fazer o contrário. E aí, por isso que eu volto, e por isso que eu trouxe aqui um pouco da experiência do que é o regatão para vocês, porque
momento que a gente vive, no contexto, principalmente aqui no contexto amazônico, eu não acredito mais em projetos culturais que são feitos, fabricados para os editais, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um outro caminho para pensar o propósito dos nossos projetos, do que a gente quer desenhar, e poder fazer praticamente com que as políticas públicas se encaixem nesse propósito. Esse é o trabalho que o Regatão tem feito, de desenvolver políticas públicas, de desenhar, de criar outras formas de fomento, para que esses recursos cheguem onde ele mais precisa chegar, né? Porque ele não chegue só nas mãos das pessoas que já estão acostumadas a aprovar edital, que já tem todos os macetes, que já sabem todos os caminhos, né, para aprovar um edital. Então, é isso que eu acredito, e esse guia de elaboração de projetos culturais que a gente traz para cá, ele é um guia que a gente tem levado para as comunidades ribeirinhas, aqui na região do Baixo Amazonas, né, do Baixo Tapajós. Porque, geralmente, numa comunidade ribeirinha, as pessoas fazem muita coisa, executam diversos projetos, diversos eventos, diversas atividades, e nem sabem que aquilo pode ser captado por algum edital, que aquilo pode ser fomentado pelo Estado, né? E acabam ficando de fora do radar do Estado, porque o Estado não tem pernas e não tem, às vezes, interesse também de chegar nessas regiões, e, ao mesmo tempo, elas também não sabem que elas têm esse direito. Só um segundo. Prontinho, voltei. E aí, a gente tem levado essa formação para explicar para as pessoas o que é um agente cultural. Então, qualquer pessoa que tem algum envolvimento, qualquer envolvimento com algum projeto cultural, ela é um agente cultural. Seja ela uma pessoa que está, um barqueiro que é compositor, seja ela um pedreiro que toca, que constrói um instrumento, né? Um carpinteiro que faz um barco, né? O barco é um fazer cultural tradicional. Então, qualquer pessoa que tenha algum envolvimento com alguma expressão artística, seja ela sendo artista, ou seja ela sendo uma pessoa que pensa, que elabora um projeto, que cria um projeto, que vai atrás de um mobilizador cultural, né, que vai atrás de recursos, que vai atrás de pessoas para ajudar, que faz e acontece ali, é um produtor, né, cultural, é um agente cultural. Então, todo mundo que tenha qualquer envolvimento com o projeto cultural é um agente cultural. E espaços culturais podem ser qualquer local onde se realiza alguma atividade. Uma casa de farinha dentro de uma comunidade é um espaço de produção de uma cultura tradicional. Então, é um espaço cultural. Uma sede comunitária onde rola as festas no final de semana, com aquele tecladinho, onde a comunidade se encontra e confraterniza, onde a comunidade faz as suas reuniões para decidir as questões da comunidade, né, da associação, né? Essas sedes comunitárias são espaços culturais também, né? As bibliotecas comunitárias, os espaços onde são produzidos artesanatos, que geralmente são as casas dos artesãos, né? Geralmente os artesãos da comunidade fazem na sua própria casa. Enfim, espaços sagrados naturais, espaços que são considerados sagrados para aquela comunidade reconhece aquela ponta de rio, aquela ponta de praia como um local sagrado para o seu povo. É um espaço cultural também. Então, teatros ao ar livre, trapiches, onde acontecem os tudo isso pode ser um espaço cultural. E aqui a gente chega no que né? No final das contas, o que é um projeto cultural. Basicamente, assim, não existe um padrão, né? Como eu mostrei para vocês aqui. Eu mostrei o da CMA, mostrei o da Rouanet, existem os editais da Aldir Blanc, existem diversas formas de escrever um projeto, mas eu comecei a desenvolver esse caminho de escrever um documento. Vou até mostrar para vocês aqui como é um exemplo, né, de um documento onde está organizado todo o material, todas as informações necessárias para a execução desse projeto. Então, aqui é um exemplo do Festival dos Rios, por exemplo. Tem as informações gerais de quando ele vai acontecer, onde, o que é, esse texto daqui, o que é. Geralmente é um texto que eu
basicamente copio e colo em cada edital que eu vejo que ele tem condições de ser aprovado, as justificativas estão aqui, tudo está aqui dentro, organizado nesse documento. E aí, quando se abre um edital, eu pego esse documento e adapto, né, e coloco as informações que aquele edital vai pedindo. Em alguns casos, preciso fazer algumas modificações. Então, um projeto cultural é isso, é um documento, onde todas as informações necessárias para a realização de uma atividade cultural precisam estar lá. Aí eu queria perguntar para vocês também, eu queria que vocês respondessem aqui no chat. Que tipo de... Bom, vocês já falaram de diversos projetos culturais aqui, né? Deixa até eu mudar aqui o compartilhamento para deixar só o slide. Eu continuo lendo o que vocês estão mandando aqui também. Vou pegar alguns exemplos que vocês já mandaram, né? Olha aqui, o projeto chamado Viajando com Letras, do Ildefonso. Um projeto de incentivo à leitura, a iniciativa que foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo. É um exemplo de projeto cultural. Que mais? Mandou a própria Emanuele, né, que mandou aí o caso das Demonhas, né, que é um movimento cultural muito forte aí, né? Se as Demonhas quiserem fazer um evento ou uma formação voltada para linguagem, né, para todas as informações, né, que tem a ver com a temática das Demonhas, é um projeto cultural também. Se elas quiserem fazer um espetáculo teatral, um conteúdo audiovisual, tudo isso são possibilidades de projetos culturais. E aí, como vocês já falaram, vários projetos culturais aqui, ó, Cine Clube, o Johnny Ebert mandou também, lá na comunidade em Coraci, projetos com Lambis, educomunicação, né, fotografia, enfim, tem diversas possibilidades de projetos culturais que podem ser executadas. E aí, a próxima pergunta que eu levo, né, para as pessoas na comunidade é: o que tem que ter dentro de um projeto cultural? E é isso que geralmente as pessoas meio que se perdem na hora de escrever um projeto, né? Porque elas às vezes só respondem o que o edital está perguntando, mas na essência ela não sabe exatamente, não pensou nisso antes. Tem algumas perguntas que é muito importante a gente mesmo se fazer para entender se esse projeto é necessário para a sociedade, sabe, de forma geral. Já falei aqui que não existe um padrão, né, para elaborar um projeto, mas é muito fundamental que, e basicamente quase todos os editais perguntam as mesmas coisas de maneiras diferentes, em campos diferentes, mas elas sempre perguntam essas coisas aqui. O que é essa atividade cultural? E às vezes, quando a gente está elaborando um projeto, a gente tem até dificuldade de dizer o que é aquela atividade cultural, né? Vou dar o exemplo do Festival dos Rios aqui. Festival dos Rios, quando a gente pensou ele, a gente ficou assim muito reflexivo sobre como descrever, porque para a gente é um festival incrível, bacana, que vai trazer os artistas tais, não sei o quê, não sei o quê. Mas na hora de escrever, de passar para as pessoas, elas geralmente não... Fica meio difícil elas compreenderem o que a gente quer dizer com isso. Então eu vou trazer esse exemplo aqui da apresentação do Festival dos Rios, para vocês terem um pouco mais, para materializar melhor, né, o que eu estou falando aqui. No nosso caso, é um festival multicultural que celebra a identidade ribeirinha da Amazônia, incluindo shows musicais e de artes cênicas, uma feira de bioeconomia e um encontro multicultural de linguagens e tradições, que conectam as cidades e comunidades do Oeste Paraense através de seus rios. Eu não precisei escrever, assim, tipo, 2 páginas para dizer o que é o festival. Num parágrafo curto, já está claro, é um festival multicultural, que tem show, que tem artes cênicas, tem feira de bioeconomia, que celebra as tradições, que conecta as cidades aqui do Oeste Paraense. Então, beleza, já sei o que é. Quando uma pessoa vai avaliar esse projeto, vai ler esse projeto na curadoria, né? Ela vai estar ao mesmo tempo lendo outros 100 projetos. Então, se tu escrever muita coisa para dizer o que é o projeto, meio que ele não vai entender e vai passar direto. Vai passar para
para o próximo festival, para o próximo projeto que ele quer, né, ganhar tempo ali também. Então, é muito importante que o que precisa ser bem conciso, precisa ser bem direto. É um projeto de cineclube na comunidade de Quaraci, que reúne 20 pessoas voltada para cinema infantil, voltada para educomunicação infantil. Pronto, já disse o que é. E aí, as próximas perguntas que você pode avançar um pouquinho mais como essa aqui. Por que que esse projeto é importante? Né? Por que que essa atividade cultural é importante? E aí, no porquê, geralmente a gente, às vezes, quer viajar muito, criar uma justificativa que vai resolver um problema muito grande do universo, né? O porquê, ele geralmente, ele precisa ser muito pontual no sentido de mostrar qual é o teu propósito para realizar esse projeto. Tipo, beleza, você tem um cineclube lá na comunidade de Quaraci. Por que que esse projeto é importante para a comunidade de Quaraci? Por que que tu faz esse projeto? O que que te move? O que que te motiva a ter um cineclube? O que que te motiva a ter um espaço de cultura tradicional na tua comunidade? E às vezes esse porquê, ele geralmente está associado a um problema da sociedade. Ele pode estar respondendo uma demanda que a sociedade tem. E eu acredito muito, hoje, ainda mais hoje em dia, e é por isso que eu estou aqui, por isso que eu faço o Regatão, é por isso que a gente está trocando essa ideia hoje, porque eu não acredito mais em projetos que têm uma motivação muito superficial, sabe? Muito vazia. A gente já vive numa comunidade, numa sociedade extremamente consumista, extremamente impactada por diversas mensagens publicitárias de todos os lados. O que que eu posso acrescentar para a sociedade? Que tipo de mensagens eu estou levando? Que tipo de impactos eu estou provocando com esse meu projeto? Então, é o que esse porquê precisa responder. E precisa responder de uma maneira muito objetiva. No caso aqui do Festival dos Rios, a gente traz uma... Nossa, eu vou ficar trocando de guia o tempo todo aqui. Eu vou deixar a minha apresentação aberta para a tela toda, peraí. Senão eu vou ficar indo e voltando de guia. Aqui. No caso do Festival dos Rios, a gente responde isso contando o que move, né? O que nos move. Que é basicamente isso: fortalecer a cultura ribeirinha é a chave para a proteção do território. Isso é uma crença nossa, é o que a gente acredita, sabe? Que quando a gente tem a cultura ribeirinha fortalecida, a gente pode estar virando uma chave para proteger o território. Essa é uma frase da própria Marlena, e aqui a gente desenvolve um pouco mais, explicando, né, que os rios são meios fundamentais para o bem viver das comunidades, né, que vivem nas suas margens, e as cidades ribeirinhas estão interconectadas, elas se retroalimentam culturalmente, e o Festival dos Rios ele nasce da necessidade de trazer visibilidade e fortalecer o intercâmbio entre essas culturas, porque às vezes as comunidades elas têm festividades em cada comunidade que elas são muito parecidas, ou então que pessoas que trabalham numa festividade, numa comunidade, poderia se deslocar para trabalhar em outra e gerar um intercâmbio entre elas e fomentar e elas crescerem juntas. E aí tem o último, né, que é além de gerar um debate na opinião pública sobre o papel da cultura no enfrentamento às mudanças climáticas. Né? Quando a gente fala de rio, a gente está vivendo, inclusive, esse momento, né, de como os rios estão secando. Então, pautar isso dentro de um festival, né, é fundamental para que as pessoas desperte o interesse das pessoas em debater isso, em se apropriar do que está acontecendo e cobrar politicamente, né, dos nossos governantes, das nossas lideranças, por mudanças, né, por implementação de políticas públicas no enfrentamento às mudanças climáticas. Então, fazer show, né, fazer festa é muito bacana, é muito massa, mas ela precisa ter, no nosso caso, eu acredito muito que a gente precisa ter um propósito. E esse propósito do Festival dos Rios, no nosso caso aqui. E aí a gente justifica porque que é importante ter esse festival. Jéssica levantou a mão, pode fazer a sua pergunta. Jéssica, pode abrir o microfone se quiser perguntar.
Zeke, ela colocou aqui no chat. Mas antes disso, tá. eu só vou responder uma perguntinha rapidinho, desculpa te interromper. O pessoal perguntou da lista de presença. A gente está colocando geralmente entre 8 e 8h30, pessoal. Daqui a pouco a Samanta, que eu quero pedir desculpa aqui publicamente, a Samanta também é da nossa equipe, também está aqui acompanhando a formação, e aí ela vai colocar em breve aqui a lista de presença, viu? Aí vocês ficam atentos no chat. A Jéssica colocou a dúvida dela aqui. Perfeito. Quer que eu leia, Zeke? Não, já consegui identificar aqui. Né? Tá bom, então. Alguns editais, né, como base atualizar a inclusão das informações do projeto apenas com o preenchimento do formulário. A maioria dos editais está assim agora, assim, né? Você preenche dentro dos campos que ele está perguntando ali. Os anexos são sempre interessantes, por isso que é importante ter esse projeto antes, bem elaborado como um documento como esse aqui, por exemplo, né, que já traz todas as informações dentro de documento, ou de uma apresentação também, como essa aqui do Festival dos Rios, que eu estou usando como exemplo para vocês. Porque aí, às vezes, Valeu, Raíssa, boa noite para ti. Às vezes, nos campos do edital, a gente não consegue escrever tudo, né? A gente tem limitações de caracteres também, em alguns casos, então, quanto mais informações complementares, né? Não coisas assim que são superficiais, que vão só tomar o tempo do curador, mas informações que você considera crucial para a apresentação do seu projeto, é importante, sim, colocar nos anexos. E aí, eu trago essas outras perguntas aqui, que às vezes a gente esquece de responder, que são básicas, né? Quando o projeto vai ser executado, onde e como ele vai ser realizado. Eu já li muito projeto, né, avaliando projetos que as pessoas fazem uma apresentação linda, bacana, bonita, uma narrativa e tal, uma justificativa, né, um porquê, uma motivação incrível, mas esquece de dizer o básico. E geralmente, quando a pessoa não sabe quando o projeto vai ser executado, onde ele vai ser executado e como, é porque ela ainda não desenvolveu o suficiente, sabe? E essas são perguntas que você precisa fazer para você mesmo. Porque às vezes a gente está muito afim de fazer uma coisa, sente que é o nosso propósito de vida, mas às vezes a nossa ideia está imatura ainda. Às vezes a gente precisa se bater um pouco mais, se esmerar, né, um pouquinho mais, até chegar e amadurecer a nossa ideia para que ela esteja mais concisa, para que ela, além de ter propósito, além de ter uma boa apresentação, um bom porquê de existir, para que ela tenha viabilidade de ser executada. Como é o caso aqui, a gente já diz logo no começo, né? Cadê? Festival dos Rios já está na capa, né? 2025, de 14 a 17 de agosto, em Alter do Chão, Santarém, Pará. E como vai ser executado, aqui ó, eu vou pular um pouquinho aqui, porque tem uma coisa que é muito importante também, que é quem é responsável do projeto. É muito importante que você consiga mostrar para quem está avaliando o que você já realizou, né? Seja você pessoa, seja você organização. Né? O portfólio da equipe que vai trabalhar contigo, o portfólio da organização que está por trás desse evento. Então, quanto mais números, dados e tal, porque você mostra a capacidade de execução de um projeto como esse, né? Porque ninguém apoia ou bota recursos num projeto sem ter certeza que você vai conseguir executar e que você já conseguiu executar outras coisas. E aí, às vezes, nunca fiz um projeto cultural, minha primeira vez, não tenho portfólio, não tenho currículo. É muito importante que você faça parte de uma rede, chame pessoas que possam emprestar a sua experiência para o teu primeiro projeto, porque por ser o teu primeiro projeto, você pode mesmo ter dificuldades na execução, pode correr riscos de não conseguir executar como tinha planejado, porque faltou executar algumas coisas. Formar essa rede, isso aqui que a gente está tendo, inclusive, esse encontro é muito importante para isso, conhecer pessoas que já têm mais experiência e que podem te agregar e podem somar o portfólio delas no teu projeto, pode ser um passo muito importante para fazer o teu primeiro projeto. E aqui eu apresento como, né? Como vai ser a próxima edição do Festival dos Rios. E aí eu trago, né, já uma apresentação bem consistente. Só que para chegar aqui, nesses números, nessas áreas e tal, eu tive que montar isso aqui primeiro. Isso aqui é uma planilha da programação de um evento.
esse é um caso de um evento, mas você pode, né, um ciclo de atividades, é um ciclo de formação, é um cineclube que vai ter um cronograma, tudo tem um cronograma, tudo tem um local, tudo tem uma quantidade. Então é muito importante que você esmiúce isso, crie uma planilha, crie uma apresentação para você mesmo visualizar qual é o tamanho do seu evento, porque isso vai influenciar tanto na consistência da apresentação, quanto na tua própria percepção desse projeto, assim. Tipo, o que faz sentido dentro desse projeto. Nesse caso aqui, é um festival que ele dura 4 dias, de quinta até domingo, e aí tem uma programação pela manhã, que tem a feira de bioeconomia durante a manhã, dentro de um espaço, que é numa praça, no Praça do Sairé. Toda essa programação aqui, ela é pela manhã, então eu criei uma grade aqui de horários, com cada coisa, oficina de artesanato, aula show de gastronomia, painel de debate. E aí, à noite, tenho shows no primeiro dia num local, aqui na Praça do Seré, outros shows no Lago dos Botos, outros shows aqui no final, no encerramento. Tudo isso aqui é importante para você não só chegar nessa apresentação consistente do teu projeto, com fazer uma outra coisa que é fundamental. Quanto custa o teu projeto? Às vezes a gente viaja, a gente tem umas ideias maravilhosas, mas a gente não faz a menor ideia de quanto ele vai custar. E para saber quanto custa, é preciso dimensionar esse evento. Aí, às vezes, a gente pode dizer, beleza, não vou ter recurso para fazer todo ele, eu posso fazer um dia só, né? E aí, beleza, eu vou reduzir para um dia só, aqui, beleza, eu consigo fazer. Ou então, vou tirar a programação da noite, vou deixar só a programação durante o dia. Quando tu visualiza esse projeto dessa maneira mais ampla, fica mais fácil tomar decisões sobre ele. Fica mais fácil dizer o que dá para fazer, o que não dá para fazer, ou o que tu vai fazer nesse ano, para que no ano que vem tu cresça e consiga fazer do tamanho que tu gostarias. Então, o que eu estou explicando aqui para vocês não está diretamente relacionada aos editais onde você vai submeter o seu projeto. Está relacionada a como tu queres executar o teu projeto, a como tu está pensando, a como tu deseja que esse projeto aconteça. Porque essas perguntas, elas te norteiam muito melhor antes de se candidatar para um edital. Porque aí, às vezes, tu vai perceber que tem editais que não são para ti. Tem editais que é melhor outras pessoas concorrerem e tal. Às vezes, ou então tem editais que são para a gente não sabe que são para a gente porque a gente não tem ideia do tamanho do nosso projeto. Então, é fundamental ter isso em mente para poder chegar e responder o quanto custa. Quando a gente monta uma planilha como essa aqui de programação, por exemplo, eu consigo visualizar, beleza, eu quero ter essas bandas aqui, quanto custa essas bandas, né? Ou então, quanto eu posso dispor para essas bandas virem, né? Se eu vou ter um painel de debate, vão ter 4 pessoas debatendo lá, quanto que eu posso dispor de ajuda de custo para essas pessoas debaterem lá? Então, aí tu vai conseguindo quantificar as coisas e consegue montar uma planilha aqui, cadê? Que é a planilha de orçamento. Essas planilhas aqui eu posso compartilhar com vocês. Acho que a galera do Amazon Box tem um e-mail de todo mundo, né? Eu posso abrir uma pasta e compartilhar todos esses arquivos como exemplo para vocês. Não necessariamente que vocês vão pegar o mesmo orçamento e aplicar em outros lugares. Inclusive, nem pode, porque são projetos muito específicos aqui. Mas são mais arquivos eu já tive anos e anos para elaborar eles, já me bati muito até chegar nesse formato, e eles me ajudam muito. Toda vez que abre um edital, eu olho para esse meu orçamento, eu olho para o meu projeto aqui, para esse meu planejador aqui do Festival dos Rios, por exemplo, e já consigo dizer, beleza, eu me encaixo nesse edital. Ou então, não vou nem me candidatar porque não é para mim esse edital. Então, esses são arquivos organizadores, assim, né, que na elaboração do projeto é muito fundamental. Então, aqui tem custos de coordenação, custos de produção, custos de estrutura, custos artísticos, custos de equipe, técnica, logística, comunicação, tem muita acessibilidade, que é um item que tem sido cada vez mais solicitado nos editais também, que enfim, não só solicitado nos editais, mas é uma demanda da sociedade por projetos cada vez mais acessíveis, custos administrativos e tal. Tem até um gráfico aqui embaixo que eu criei para visualizar para onde está indo a maior parte dos custos do projeto.
Eu criei essa planilha aqui, são valores ficcionais, assim, né? Não são valores reais. Eu coloquei, tipo, o que eu gostaria, mas não é uma planilha fechada, assim, que eu liguei para todo mundo e orcei, não. Isso é só um exemplo de como eu monto uma planilha de um projeto, assim, do zero. E aí tem uma outra coisa que eu queria mostrar do projeto. Tem, assim, vou fazer uma pausa aqui para dizer para vocês que elaboração de projetos é um organismo vivo. Esse projeto que eu estou mostrando para vocês aqui, desde a primeira vez que eu construí ele até hoje, eu já mexi nele e revirei ele de diversas formas. E ele nunca está 100% pronto, sempre tem alguma coisinha para ir mexendo. É importante que vocês tenham sempre isso em mente. O seu projeto ele é um organismo vivo. Toda vez que tu vai para algum evento ou vai fazer uma viagem, tu vai se deparar com alguma coisa nova que tu ainda não tinha visto que se encaixa no teu projeto. Então, considere estar o tempo todo fazendo as modificações e adaptações nos seus projetos. Aqui tem, tipo, uma lista de artistas que eu gostaria muito que tivesse no Festival dos Rios, dando um spoiler aí, né? É um sonho nosso fazer todas essas bandas. Aqui está a Feira do Regatão também. Tem uma coisa aqui que é muito importante, que são os impactos, né? Como eu falei lá no começo, todo projeto tem um impacto, é preciso a gente mensurar esse impacto, visualizar que tipo de impactos a gente deseja promover, mas também, depois do evento, mensurar quais são os impactos que realmente aconteceram dentro desse evento. E é isso aqui que meio que vai ajudar a gente a modificar o pensamento, tanto de patrocinadores quanto de... Estou encerrando, vou já abrir para a pergunta, tá, Juliana? Estou encerrando já. É importantíssimo você ter em mente que tipo de impacto você está fazendo, porque você consegue mostrar para o poder público, para a sociedade, para os patrocinadores também, que tu não está só focando na parte lúdica do teu projeto, mas tu está focando em impactos econômicos, socioambientais, culturais, que transformações você quer que esse teu projeto promova. Essa lauda aqui, ela explica um pouco isso, dá um norte para isso. Tem um pouco sobre os públicos que desejamos impactar, mas isso é mais sobre estratégia, né? Definição de estratégia. Isso é algo muito, muito profundo, assim, para eu abordar rapidamente aqui. Mas no nosso caso, a gente tem 3 públicos estratégicos definidos. O público local, que é a comunidade que mora aqui em Alter do Chão, são aproximadamente 12 mil pessoas que moram aqui. Esse é o nosso público principal, que é a galera daqui. A programação toda ela é pensada para esse público. O que é que essa galera ouve? Como eles se locomovem por aqui? Como trabalham? Quais são os horários que eles gostariam e conseguiriam participar da nossa programação? Tudo é pensado a partir dessa pessoa, dessa galera que mora aqui na comunidade. Aí tem um público regional, que são outras cidades próximas que podem vir para cá de barco. As cidades vizinhas daqui, Óbidos, Juruti, Alenquer, Monte Alegre. E aí tem um público global, que é o público que não vem para cá, ou então pode até vir um turista e tal, mas é aquele público que vai ser impactado pelas redes sociais, pela internet, pela divulgação, pela comunicação. Precisa ser pensada uma estratégia de alcançar esse público também. E aí, quando se fala em impacto de público, precisa se falar também em estratégia de comunicação, que é uma outra viagem também que eu não vou me esmiuçar muito aqui, né? Tem 4 estratégias de comunicação definidas nesse nosso projeto. É importantíssimo apresentar para os financiadores, né, como você vai comunicar o seu projeto. E aqui tem uma chamada para ação. E tem uma coisa aqui que é onde eu queria focar, assim. Isso aqui geralmente era uma coisa que estava voltada para a galera do comercial, né, nas agências de publicidade e tal, que são cotas de patrocínio. Porque tem uma coisa que eu passei muito tempo me encaixando nos editais e esquecendo que, na real, o que eu estou fazendo aqui, esse projeto que eu estou entregando aqui, ele não é só o quanto ele custa, ele é o quanto ele vale. E isso é uma virada de chave muito importante para todo mundo que trabalha com cultura, que trabalha mesmo, assim, que está enxergando a cultura como um motor de economia. Cultura não é só o quanto custa. Tipo, beleza, que na minha planilha o Festival dos Rios custe 2 milhões de reais. Mas para uma marca estar presente nesse festival, o quanto vale, sabe? Essa é uma pergunta
que vem norteando os nossos projetos e que vem ajudando a gente a entender melhor e a precificar melhor a presença dessas marcas no nosso festival, no nosso projeto, o vínculo dessas marcas com o que a gente está entregando, com o nosso produto. Porque, no final das contas, a gente está entregando um produto para a sociedade, a gente está criando uma tela de comunicação para essas marcas se vincularem. E é nessa linguagem que as marcas, que os escritórios de publicidade, agências de publicidade, os setores de marketing das empresas, é nessa linguagem que elas conversam. Elas não querem saber se a tua planilha tem X, ela quer saber o quanto custa para ela estar presente, o quanto vale para a marca dela estar maior, o quanto vale para a marca dela estar menor, o quanto vale para a marca dela exibir um vídeo no telão antes de começar um show, né? O quanto custa para ela ter inserções entre uma programação e outra, as menções no palco, tudo pode ser precificado. Então, o que tem nessa coluna aqui da esquerda, são as telas, né? As telas onde as marcas podem estar presentes. Então, tem a chancela de apresenta, a chancela de patrocínio, a assinatura no palco. Isso aqui é um caso de um festival, então tem assinatura de palco. Podem ter outros casos também, pórticos de entrada e tal. Citações nos palcos, tudo tem uma cota, né? Se a marca quer a cota ouro, que é a cota de 1 milhão, ela vai ter direito a essas que estão marcadas aqui. Se ela quer a cota de ativação, que é essa de 100 mil, ela vai ter menos telas para exibir a marca dela. É assim que a gente tem repensado as nossas formas de se comunicar na captação de patrocínios dos nossos projetos. E eu acho que era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Antes de eu continuar falando demais, já vou ficando por aqui, porque eu quero ouvir vocês e responder as perguntas de vocês também. Nossa, Zé, que maravilha. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, que é a apresentação completa, né? A gente parte de várias perspectivas, assim, e eu acredito que foi muito completo. A gente abre agora, pessoal, para perguntas, né, para esse bate-papo com o Zé, que são 8h42, a gente sabe que todo mundo faz um esforço para estar nesse momento, porque, enfim, tem a questão do trabalho durante o dia, e a gente já está à noite, então a gente costuma colocar um teto de 9 horas, com possibilidade de passar um pouquinho, uns 5, 10 minutinhos no máximo, para também não tomar muito tempo do Zé, né, que gentilmente veio participar desse momento aqui com a gente. Geralmente a gente coloca, né, as mãozinhas aí levantadas, e aí a gente vai trocando, Zé, que geralmente dependendo da quantidade, se for só uma pessoa fala, daí você responde em seguida, se for 2 ou mais, a gente vai fazendo um compilado para você responder da forma que achar melhor, tá bom? Olha, a Juliana já levantou a mão. Pode ficar à vontade. Na verdade, assim, agradecer, porque foi uma aula mesmo, e assim, é muito bom aprender com quem tem muita experiência e faz na prática, né? Que às vezes a gente vê a coisa na teoria, mas na prática é completamente diferente. Aí me destacou 3 coisas, e são perguntas que elas são um pouco recorrentes, porque eu fiz para a Sônia na outra sessão, que é a seguinte: primeiro, a questão do desafio da logística para Santarém, né? Então, como que vocês lidam para levar as pessoas, porque, assim, o público-alvo, o foco é a população local, mas a gente vê que tem também esse interesse, né? Essa coisa de levar artistas de outras regiões, né? Então, como é que vocês lidam isso? Porque a gente está falando se a gente for pensar em transporte aéreo e fluvial, a gente tem um impacto climático também. Então, e aí isso linka com a minha outra questão, que é a questão, como é que vocês fazem com a parte de ESG, depois que passam o festival com a parte de reciclagem, de latinhas, do lixo, se vocês já pensam nessa questão também de falar sobre questões de redução de emissões de gases e tal. Eu vi que o Boi Caprichoso fez isso esse ano, né? No Festival de Parintins, achei bem interessante. Então, se vocês já colocam, se isso é uma coisa que vocês estão trabalhando já.
E outra questão que eu ia falar é... Não, é isso mesmo. São só essas duas. Não, para trazer artistas, né, de outras regiões para se apresentar aqui é sempre um desafio por isso, né? Pela oferta também de opções, né? Não tem muitos voos, muitos horários, assim. Então, às vezes, a gente precisa trazer as pessoas bem antes para poder chegarem, se acomodarem, se deslocarem e tal, e aí ensaiar, e aí passar som, e aí volta dias depois, às vezes. E aí e a questão do deslocamento por barco também. A gente enxerga muito mais o que para muita gente que não é daqui encara como desafio, aqui a gente encara como outras formas de pensar a nossa programação, né? Porque o quanto custa trazer um artista muito grande de São Paulo, né? Em detrimento da valorização que eu posso dar e quantos artistas eu posso trazer de uma comunidade ribeirinha daqui, mais próxima, que pode vir de barco, entendeu? Às vezes um artista muito grande consome um valor, um custo de orçamento muito alto, que eu poderia estar trazendo 10 artistas que vão se apresentar pela primeira vez em Alter do Chão, vindo de comunidades próximas daqui. Eu posso estar destinando esse recurso para as comunidades de onde esses artistas vêm, sabe? Então, às vezes, quando a gente vive realidades diferentes, a gente vai tendo que trazer soluções diferentes. E a outra coisa sobre reciclagem, impactos ambientais, é uma coisa que aqui a gente, em 2021, 2022 foi o primeiro evento presencial, 2021 foi virtual, e aí no presencial a gente conheceu uma cooperativa de reciclagem em Santarém. Primeiro que a questão assim como lá em Belém, em Manaus também deve ser um grande problema, né? A gestão de resíduos é um problema global do planeta, né? E aí, mas a gente fez uma parceria com uma cooperativa de recicladores, né? Daqui da região. Só que a gente foi entender depois, junto com eles, que todo o ciclo desse resíduo tem um problema muito maior que a gente não vai conseguir abarcar, não vai conseguir resolver só fazendo a nossa gestão de um festival. É óbvio que assim, a gente teve uma coleta de quase tonelada de latinha, de material reciclável como um todo, né? Mas para onde ele foi destinado, mesmo sendo uma cooperativa fazendo, o espaço que a prefeitura destina para isso era bem inóspito, sabe? Bem difícil. O trabalho deles tornarem esse material para virar uma renda para a própria comunidade, para a cooperativa, um ciclo que a conta não fechava nem para eles. E eles, com os anos, no evento que a gente foi tentar fazer no ano seguinte, eles já não estavam mais operando, assim, por dificuldades mesmo bem maiores, bem mais estruturantes. E é justamente um dos pontos que a gente percebeu realizando o Festival dos Rios, que, cara, não vai ser o suficiente a gente fazer um festival, a gente precisa fazer mais do que isso. Por isso que a gente criou um Instituto Regatão logo depois do Festival dos Rios, para pensar isso coletivamente, entender de uma maneira mais ampla e conversando com as outras pessoas que fazem festividades, né? Trazendo o pessoal de Parintins para dialogar com a gente, trazendo o pessoal de Manaus para dialogar com a gente, de outras festividades das comunidades que também pensam e trabalham e trazem soluções que às vezes na cidade, né, no ambiente urbano, a gente nem imagina. Tipo, usar cuias no lugar de copos, usar cuias no lugar de isopor para vender as comidas, para servir as comidas ali, criar um giral para ir lavando a louça enquanto está usando e reduzir o uso de plástico, né, de copo de plástico, de bandeco de plástico. Às vezes tem esse tipo de solução que pode ser mais prático e mais sustentável, assim, do que algumas coisas que a gente imagina aqui na cidade. Então, esse é um desafio posto para a gente também.
Maravilha, Jack. E isso que você falou sobre a questão da distância é muito, muito forte, sobretudo para a gente, né, que vive aqui nessa região. Vocês aí no oeste do Pará, a gente aqui no sul e sudeste, porque é caro a gente transitar entre si, né? Daqui para Santarém, uma passagem de avião, às vezes, é muito mais caro do que ir para São Paulo, por exemplo. Então, a gente acaba com esses conflitos, mas que bom que vocês têm esse olhar, né, para trazer o pessoal da própria região, né, comunidades ribeirinhas, enfim, isso é muito importante. Alguém mais tem alguma pergunta? Como que vocês estão funcionando? O Ives colocou aqui no chat, deixa eu ler aqui. Boa noite. Zec, no caso do Festival dos Rios, o projeto é contemplado por mais de um edital? Como o processo de captação atende às necessidades e à preparação do projeto? A captação do projeto, ela começa muito antes de executar, né, o projeto, assim, porque quando terminou o festival em 2022, isso já tem mais de 2 anos, a gente já pensou no próximo, a gente já elaborou como vai ser o próximo, e seria esse ano, 2024. Essa apresentação que eu mostrei para vocês aqui, ela foi feita logo depois da última edição do festival. A gente coletou os dados, coletou os números, o nosso alcance, e já pensou como seria a próxima edição. E aí começa imediatamente o diálogo com possíveis marcas, possíveis investidores, e os editais, né? Você falou dos editais, sim, a gente já escreveu ele tanto. A gente conseguiu executar a primeira edição pela Lei Aldir Blanc em 2021. Foi um formato virtual, baixo orçamento, e aí a gente deu o start. Ela conseguiu elaborar, colocar o projeto na rua com um baixíssimo orçamento, né? Mas numa edição virtual, a gente conseguiu passar nosso recado e colocar nossa marca. No ano seguinte, a Natura resolveu patrocinar através da lei de incentivo por ICMS, a lei CMA. Para essa edição, a gente está com edital tanto da Rouanet quanto da CMA, mas ainda não captamos, a gente está só com as cartas de captação. E tem diversas outras possibilidades de organizações, instituições que querem estar no Festival dos Rios, querem estar com estandes, querem estar com apoio para algumas coisas pontuais, só que para que eu consiga ativar o festival na íntegra, eu preciso ter um patrocinador master para poder, aí sim, tendo um patrocinador grande que consiga garantir a estrutura e tal, garantir os principais nomes ali do line-up, aí sim eu consigo trazer essas outras marcas menores, ou empresas, ou organizações menores que tem condições de dar um apoio bem menor, estar presente no evento de uma maneira mais indireta. Então, aí já vai além das leis de incentivo, vai além dos editais. São apoios diretos, são estruturas que alguma organização pode dar. Vou dar o exemplo do Sebrae também, que trabalha muito com formação. Então, eles podem atuar com formação junto com a galera da feira de bioeconomia que vai estar ali vendendo, podem dar a estrutura das tendas. Então, captação de recursos, na verdade, ela é uma gestão de diversas possibilidades de entradas de recursos, não só por editais, né? Mas parcerias. Tem diversas coisas que reduzem o custo do teu orçamento através de uma parceria, que pode não te dar dinheiro diretamente, mas ele pode tirar uma linha ali do teu orçamento, sabe? Reduzir uma coisa que tu gastaria se tu fosse gastar. Mas esse tópico de captação de recursos, ele é um outro, ele é uma outra aba gigantesca para a gente trabalhar nessa formação. É verdade. Alguém mais tem alguma pergunta? Como é que nós estamos aí? A gente ainda tem um tempinho. Uma coisa que é bem massa também de falar, que às vezes na elaboração de um projeto a gente torna ele gigantesco e inviável, né, para executar. É muito importante que vocês consigam visualizar ele em etapas, né, visualizar ele em dimensões e tamanhos diferentes. Que às vezes um edital de 20 mil reais, de 10 mil reais, tu vai conseguir executar uma parte, mesmo que seja pequena, mas tu vai conseguir botar ele na rua. Vou dar um exemplo do barco regatão.
O Barco Regatão é um projeto estruturante. Ele é um projeto para durar 2 anos, onde a gente vai passar por dezenas de comunidades, vai passar a maior parte do nosso tempo, o nosso ano, vai ser o barco, vai ser embarcado, trocando entre as comunidades, né? Levando formações, levando esse despertamento, né, como agentes culturais, compartilhando com eles as vivências, levando artistas dentro do barco para fazer vivências com a comunidade, levando cineclubes, levando, enfim, diversas atividades, né? Festas, né? Eu sou DJ, eu posso tocar no barco, posso descer para fazer uma festa na sede comunitária. Então, tem uma série de coisas que o Barco Regatão compreende. Esse é um projeto muito grande. Mas, o que a gente percebeu? A gente não vai conseguir executar ele de primeira, não vai conseguir captar os 10 milhões que a gente precisa para ter um barco, para poder ficar 2 anos com um barco direto alugado para a gente, entendeu? Para ter uma equipe fixa trabalhando diretamente nesse barco como um centro cultural itinerante, né, fluvial. Então, bora pegar partes dele. A gente pegou a parte de formação. A gente aprovou no edital do Paulo Gustavo ano passado. No edital de R$20 mil. E aí, beleza. Conseguimos fazer 3 viagens de barco pequeno, para comunidades bem próximas aqui de Alter do Chão. Já saiu do papel essa ideia, entendeu? A gente já consegue demonstrar para outros editais, outros financiadores, a viabilidade de executar esse projeto de uma maneira maior. É como se a gente tivesse feito um protótipo dele. O Cineclube também, uma parada que está dentro do Barco Regatão, mas a gente fatiou ele, pegou, não, bora fazer um projeto de um Cineclube em Alter, mensal, com 10 edições de exibições de cinema gratuito na comunidade, dentro de Alter do Chão. Então, o custo dele foi um edital de baixo orçamento também, acho que foi de 100 mil. Parece pouco, parece muito para um cineclube, mas assim, estrutura, equipamento, som e tal, equipe para manter 10 edições, 10 meses e tal. A gente, com isso, acaba estruturando e criando um ponto de cultura novo, de exibição de audiovisual dentro da comunidade, que seja mensal, sabe, durante o ano. Então, isso já demonstra outra forma de atuação do Instituto Regatão. E assim a gente vai conseguindo demonstrar partes, né, partes desse projeto, que ele é gigantesco mesmo, assim. E aí, às vezes, pode ser muito estratégico para vocês colocarem uma ideia na rua, colocarem um projeto, fazer ele sair do papel para viabilizar ele no futuro. Perfeito. A Larissa quer falar alguma coisa? Quero só acrescentar, Laura, nessa proposta que o Isaac falou, né, de como encaixar esses projetos. Acho que o Amazônia Vox é muito isso, né? Acho que desde a primeira formação é isso, e a gente já está na terceira, então a gente viu que era um dos caminhos para alcançar possibilidades, né, e expandir, né, estender esses braços. Então, hoje a gente tem as bolsas de reportagens aí com os nossos colaboradores em todo o território da Amazônia Legal, que a gente vai apoiando e dando espaço para que esses jornalistas, enfim, comunicadores, consigam ter onde hospedar esse conteúdo, e a gente vai capilarizando e vai criando as formações também, se encaixando, né, Zé, nessas possibilidades. Por exemplo, o edital passado, a formação passada, que teve o apoio da Fundação Lehman, a gente tinha uma capilaridade de envolver a temática educação, e aí a gente procurava uma formação voltada para a educação. Agora que a gente tem o apoio da Fundação Itaú, é cultura, então a gente também traz os temas da cultura, então a gente vai entendendo como é que está, né, esse mercado de apoio, e também vai tentando se adaptar para poder botar o projeto na rua, né? Então, a nossa expectativa é que essas temáticas também, elas comecem a mudar. Então, o próximo exemplo vai ser temática ambiental, então também vai capilarizar por aí. E assim a gente vai caminhando até a gente conseguir apoios maiores, né? Captar mais recursos para projetos. Mas seria muito mais difícil vocês conseguirem visualizar essas possibilidades, essas oportunidades, se vocês não tivessem antes uma noção muito mais ampla do que é o Amazônia Vox, né? De onde vocês querem chegar, né? Eu acho que eu tenho alguns casos de muitos projetos que eles me parecem muito isso, assim, algo que não sabe para onde está indo, não sabe o que ele quer transformar na sociedade, no final das contas. E aí, como ele ainda não sabe, ele só está resolvendo um problema muito pontual, muito pequeno,
e se encerrando, tendo um ciclo muito curto, assim, também, de atuação. E aí ele nunca consegue encaixar o que ele quer fazer com um edital, com uma captação de recursos, né? E, às vezes pode parecer muito mais trabalhoso, mas quando você tem uma dimensão muito maior do que você do que você quer fazer, do qual é o seu propósito, faz muito mais sentido algumas coisas, né? E também faz sentido você não se envolver em algumas coisas também, né? Não se meter em algumas captações que não dialoga com o seu projeto também. A gente tem uma lista de marcas, de organizações que a gente evita se envolver, sabe? Porque a gente tem uma temática, a gente tem uma pauta, a gente tem um ponto de vista que às vezes não dialoga com o que aquela organização, aquela marca traz também, significa para a sociedade. Então, isso também é muito fundamental. É para isso que é fundamental ter também esse trabalho antes. Eu levantei a mão, acabo aqui para responder, né, a Jéssica aí perguntando a questão do certificado, sim, a gente vai emitir. Quero perguntar se alguém tem mais alguma dúvida, quer questionar o Zé, que a partir da apresentação dele e da nossa temática da nossa sessão. Se não tiver, lembrando que já são 9 horas, se alguém quiser falar mais alguma coisa ou não, eu peço para o Zé que fazer a fala final dele. Maravilha, gente. Bom, só quero agradecer vocês pelo tempo, né? Por esse momento aqui. Eu amo compartilhar e eu não tenho problema nenhum, inclusive, de compartilhar coisas que são, enfim, parte da minha vivência, da minha experiência, porque eu acho que tudo que eu aprendi no meio do caminho, assim, foi também com outras pessoas que compartilharam suas vivências comigo. Então, é um dever que eu tenho, assim, de colocar essas coisas adiante e compartilhar com mais pessoas o que eu aprendi também ao longo da minha trajetória. Fico à disposição nas redes sociais, por e-mail também. Acho que eu vou até deixar o meu e-mail, já tinha deixado no Instagram, mas vou deixar aqui o do Regatão também. O Instagram e a Larissa aqui na última... e outra coisa, pessoal, tá no chat a nossa lista de presença e a de avaliação, o formulário de avaliação da nossa sessão. Lembrando que elas ficam gravadas, quem não conseguiu, né, vai conseguir assistir posteriormente, ou quem perdeu o comecinho, elas estarão disponíveis. Ao final de cada sessão, a gente faz também uma síntese da sessão com os principais pontos, depois a gente pode disponibilizar, mas saiu no Instagram os principais trechos da sessão de formação, se não me engano, do Dia do Professor, que foram várias falas importantes, né, muito potentes, de mulheres, né, professoras, a pessoa da Geduca, Larissa? Não, Geduca, né? E foi muito, muito importante. E aí agora a gente fica por aqui. Zé, que você tem mais alguma coisa para falar? Não, só isso, só agradecer mesmo, gente. Eu vou mandar para vocês, meninas, uma pasta, o link de uma pasta aberta com esses arquivos que eu apresentei aqui, tá bom? Para vocês incluírem aí no Obrigada, Zé. Geral. Obrigada. Boa semana para vocês. Eu tenho um último aviso. Semana que vem a gente tem um webinar, né? Um webinar aberto, para todo mundo que está aqui, mas depois fica no YouTube também, que vai ter a Carla Martins, que é produtora audiovisual do Acre, vai trazer as perspectivas aí do cenário audiovisual da região amazônica. A gente vai ter também a Mariana Disse, que é criadora de conteúdo do Pará, está rodando o Brasil, levando a nossa cultura através das redes sociais. E vamos ter também o Eric, que é conselheiro de arte do Boi Caprichoso. Eles vão fazer uma mesa aí bem bacana sobre estereótipos, como não reproduzir estereótipos, e vai ser bem, bem bacana no Dia Nacional da Cultura, na próxima sessão. É isso, gente. Fechou, então. Obrigada pela participação de todo mundo. A gente está nas redes sociais, @AmazôniaVox. Temos um e-mail também, que é o e-mail que mandou os links para vocês. Então, vocês sintam à vontade, né, para procurar a gente, para
para a gente poder dialogar mais. André, você tem alguma coisa para falar? Levantou a mão? Não, foi sem querer. Desculpa. Ah, tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Até semana que vem. Obrigada, Zeke. Valeu, gente. Boa noite aí. Bom descanso para todo mundo.